Esse é mais um Teólogos do Twitter, o programa onde eu reajo às maluquices religiosas e teológicas de toda a internet nacional e internacional às vezes também, que vocês não se contentam só com treta brasileira, tem que ser treta do mundo inteiro. Já começou quando o David Leonardo aqui, hein? Vamos lá. Meus irmãos católicos. Já começa dizendo, meus irmãos católicos, o que eu acho, assim, eu acho um problemão, tá? Mas tudo bem, tem gente que acha que católico é irmão. Os católicos, a maioria não acha isso de você, tá, David Leonardo? Mas se você acha isso dos católicos, tudo bem, não tem problema. Assim, tem problema, mas você tem o direito de acreditar nisso, vamos lá. Eu sei que vocês amam a Jesus, mas eu admiro o quanto vocês amam Maria. Eu admiro o quanto vocês amam. Que maravilhoso! Eu admiro o quanto vocês cometem idolatria, certo? Quando falam que ela é corredentora, co-intercessora, entendeu? Que chamar a mulher de corredentora é atribuir a Maria um ofício exclusivo de Cristo. E aí, meu patrãozinho, quando dizem tudo com Jesus, nada sem Maria, né? O que é isso? Senão um ato absolutamente idolátrico. E aí você admira o quanto esse pessoal comete idolatria. Eu acho... David Leonardo, meu querido, só melhora com o passar do tempo, hein? Tem gente que envelhece igual vinho, tem gente que envelhece igual leite, né? O tempo vai passando, aí vai melhorando ou piorando, a depender, né? Eu acho que às vezes a idade vai chegando antes da sabedoria e é assim em todos nós. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Ave Maria, Ave Maria. Cearense fala muito Ave Maria, com muita rejeição. A divindade é dele. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vai ao Pai se não for por Amém. ele. Mas seria imbecil da nossa parte tentar menosprezar a mãe do nosso Salvador. Não, mas aí entre menosprezar a mãe do Salvador e cometer idolatria, tem um caminho, hein? Entre o 8 e o 80 tem 72 números, hein, meu patrão? Você não tá necessariamente desprezando a não ter uma visão católica sobre Maria. Entre as mulheres que passaram na terra, sem dúvida, ela é a mais importante. Com certeza. Agraciada. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendito. Eu acho essa risadinha que ele sempre dá, que é muito forçada pra caramba, mas é parte da atuação dele aqui, né? Ele lê, aí ri. Eu acho isso maravilhoso, porque já é um cacuete já, assim. Mas é muito bom, funciona como método de comunicação pra, sabe, esse negócio do meu papo marçal, meio coach de palco, funciona muito bem. Mas quando você assiste muito esses caras, você começa a pegar os trejeitos, fica meio forçado demais. E vendo ela, ficou com medo. E pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo disse: não temas, Maria, porque você achou graça diante de Deus. E o anjo disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Padre Júlio Lancelotti beija pés de fiéis em situação de rua em São Paulo. Aqui a gente tem o extremo oposto do David Leonardo, né? O David Leonardo é o cara que tá do palco. Aqui tem o Júlio Lancelotti beijando pés de mendigos. E eu vou criticar ambos aqui. Porque Jesus te fala com muita clareza, né? Cuidado para não fazer as suas obras de justiça diante dos homens. Tá lá. Você vai dar esmola pra quem precisa? Não deixa que o esmoléu toque trombeta pra ninguém ouvir que foi você quem deu a esmola pra ele. Antigamente os mendigos tinham essa prática, né? Você dava uma esmola pra ele e tocava uma trombeta pra poder chamar a atenção. Olha que cara maravilhoso. E tentava usar esse interesse de ser visto como generoso como uma forma de motivar a generosidade. Jesus diz: não deixe que toquem trombeta pra que ninguém veja a sua generosidade. Você vai jejuar, que ninguém veja. Vai orar, se tranca no quarto. Aí o Júlio Lancelotti vai beijar o pé do mendigo aonde? Na frente da paróquia inteira. As pessoas aplaudem ele lá, ganha aplausos no final, num vídeo que é filmado nas redes sociais. O que é que Jesus diz? Diz que você já ganhou seu galardão. Qual é a recompensa que Júlio Lancelotti vai receber disso? As honras públicas de ser uma pessoa que consegue fazer esse trabalho público, não é, diante de todo mundo, de beijar pé de mendigo. Diante de Deus, ele não tem nenhuma recompensa. Ele escolhe fazer isso em público. Mandaram aqui: muitos cristãos deixariam de ser cristãos se o Cristo que eles dizem adorar aparecesse assim. E aqui tem um Jesus negro. E a pessoa comentou embaixo: evangélicos seriam os primeiros. É uma bobagem sem tamanho, tá? Jesus era um homem de pele escura. Jesus não era negro, no sentido que a gente aplica hoje de afro, né? Afrodescendente, africano e tal. Mas Jesus era um homem de pele escura. Era um árabe. Tem um vídeo aqui já no canal sobre qual é a cor da pele de Jesus. Você pode clicar lá se quiser saber mais. E aí, se Jesus aparecesse assim, muitos cristãos
cristãos deixariam de ser cristãos? Sei lá, muitos eu acho que não. Alguns possivelmente. Alguns deve ter gente que se diz crente e é racista. Mas ninguém, eu tenho certeza, que tenha o mínimo de vida com Deus, tá? Ninguém que tenha o mínimo de vida com Deus, ninguém que tenha o mínimo de relacionamento com a escritura vai ser racista, certo? Vou deixar aqui estabelecido que racismo é pecado. Racismo é pecado, não é só crime, racismo é pecado. Se Jesus aparecesse negão, evangélicos seriam os primeiros a deixar de ser cristãos? É só se for você, meu patrão. Eu, o pessoal da minha igreja que eu conheço, o tanto de pastor preto, acho que a maioria dos pastores do Brasil são pretos. A maioria dos membros de igreja do Brasil ou são pretos ou são pardos, certo? O cristianismo é a religião do preto. Começou como religião de negros antes de ir pra Europa. Certo? Grande bobagem, grande bobagem. Agora, antes da próxima loucura aqui, uma pequena palavra dos nossos patrocinadores. Lembre-se que a Growth Suplementos tem o melhor whey protein do Brasil. E usando o cupom Jesus, você conta pro time da Growth que a nação crente fitness tá firme e forte aí. Os crentes maromba estão indo na Growth aproveitar um whey mais barato, com a maior variedade de sabores, fora várias outras suplementações à sua disposição, para que você cuide da sua saúde. Jesus se importa com a sua saúde, então se organize na Growth Suplementos. Você tem que crescer em graça, tem que crescer em conhecimento, mas também deve crescer no cuidado do seu próprio corpo. A Growth tem patrocinado esse canal e nos ajudado a trazer mais vídeos por semana. Então corre lá, usa o nosso cupom e vem ser mais um crente fitness. Vamos voltar pro vídeo. Tem a do MTST, que nem o MST tancou aqui, aguentou o negócio. Bandido bom é bandido morto. E aí tem Jesus numa cruz. O próprio MST depois tirou essa postagem, disse que não foi muito bem-vinda e tal, boa sexta-feira santa e tudo mais. E aí eu vi um monte de gente da direita, indignadíssimo. Processar, protocolar, tolerância religiosa, zombando da morte de Cristo. Calma aí, que isso aqui dá pra gente conversar, que dá pano pra manga, tá? O MST está zombando da morte de Cristo? Com esse bandido bom e bandido morto? Não, tá? Tá fazendo uso instrumental da morte de Cristo? Está. Mas está zombando? Não tá. Por quê? O MST, vamos lá, trabalho simples de interpretação de texto, tá? O MST, ela é a favor ou é contra a frase bandido bom e bandido morto? Bandido bom. Sabemos que é contra. O MST não está defendendo a frase bandido bom e bandido morto, quer criticar a frase bandido bom e bandido morto. E aí o que ele coloca? Coloca na mão do centurião, aquele que matou Jesus, aí foi responsável de colocar Jesus numa cruz, injustamente, dizendo bandido bom é bandido morto. Faz sentido colocar essa frase na mão daqueles que mataram Jesus? Faz, porque pra eles Jesus era um bandido e eles queriam que Jesus morresse. Tem uma equivalência aí que faz algum sentido. No caso aqui, a vítima é Jesus, o vilão é aquele que matou Jesus, o que faz sentido na nossa leitura do Novo Testamento. O que é que essa imagem quer dizer? De que Jesus foi morto inocente, certo? Foi um inocente morto injustamente, e que essa frase bandido bom é bandido morto pode matar injustamente pessoas que ainda não foram punidas corretamente, que não foram julgadas corretamente, que as pessoas julgam que são criminosas e então fazem justiça e tudo mais. Isso é coerente com o que aconteceu com Jesus? Não, porque Jesus se entregou voluntariamente, ele passou por um justo processo legal, digamos assim, e foi morto como filho de Deus. Não tem uma equivalência tão intensa. Mas é uma zombaria com Jesus? Não é. Mas é uma instrumentalização com Jesus. Pra mim, desonra Jesus instrumentalizá-lo politicamente. E aí eu acho que é uma desonra. Mas não me parece uma zombaria. Pelo contrário, ao invés de uma zombaria, eles querem usar Jesus pra defender o ponto deles. Não é? Estou tentando trazer Jesus pro lado deles aqui na história. Eu acho inapropriado? Absolutamente inapropriado. Você não pode usar Jesus pra defender simplesmente a perspectiva política. Mas é uma cristofobia, como eu vi em várias páginas de direita? Claro que não, tá? Muita gente diz, estão chamando Jesus de bandido. Não, estão usando o fato de Jesus ter sido morto como um bandido. Mas, de novo, é uma instrumentalização e eu sou contra instrumentalizações. Mas teve uma muito boa aqui, que aí eu adorei, que aí o Dom Odílio Scherrer, eu acho que é do Centro do Bosco, é do Cor de Bispo do Brasil, eu não sei. Postou outra versão dizendo, verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Aí sim. Aí, aqui que o católico mandou bem. Enquanto querem instrumentalizar Jesus para uma pauta política, o que foi que esse homem que matou Jesus, não é, fez? Quando Jesus morre, ele reconhece. O próprio soldado romano reconhece, dizendo este verdadeiramente é o Filho de Deus. Está na Bíblia, isso é uma citação da Escritura. Ao invés de usar Jesus como uma pauta política, para defender uma pauta política, a gente tem que usar Jesus para aquilo que ele realmente é. Salvador, não é? Filho de Deus para nossa salvação. Aí uma pessoa comentou aqui, ó. Dom Odílio, respeite a história de Jesus Cristo. Soldado romano chamando o homem que eles pregaram na cruz de homem santo é deboche. Poste do MTST foi mais honesto. Tome vergonha. Mas é o versículo. O homem está citando o versículo. É exatamente o versículo. Tá na Bíblia. Exatamente desse jeito. Estão repreendendo o padre por citar a Bíblia exatamente como tá. Um deboche. O homem se converteu. Tá na história bíblica, povo. Isso aqui é o melhor suco de Twitter. O melhor suco de Twitter é ensinar o padre a rezar a missa. É dizer pro padre que tá citando a Bíblia que ele não pode dizer aquilo, porque aquilo ali é um deboche e que o MST tá melhor que a Bíblia, nesse sentido. Twitter, como eu amo Twitter. Viu, pastor? Sommelier de calcinha? Sommelier de calcinha? É essa mesmo. A roupa que veste a varoa de Deus, o vaso de Deus. É essa mesmo? Pastor, e tem a roupa da varoa de Deus? Tem aqui. Aqui. Comprei.
Olha, roupa pra varoa de Deus. Essa você não quer. Essa aqui é tamanho médio. Tamanho médio grande. Aqui tamanho médio, olha o tamanhozinho. O tamanho médio. Aqui é tamanho médio. Pra vestir uma varoa adulta. Assim, vamos lá. Primeiro que é um absurdo o pastor ficar mostrando calcinha na internet pra dizer qual é a melhor calcinha. Tem que ser essa calcinha aqui, não essa outra calcinha aqui, que isso aí é coisa de maluco, tá? Assim, é coisa de maluco, tá? Meio dodói da cabeçola. E aí, por que a mulher não pode usar uma calcinha vermelha? É pra minha cor da calcinha? Não, ele falou do tamanho, né? A mulher não pode usar uma calcinha pequena? Não pode? Proibido pra usar debaixo da sua roupa? E aí prefere uma calcinha menor e sei lá, vai tirar pro marido depois, né? E assim, quem é casado, crente casado, sabe que tem a calcinha de botar e a calcinha de tirar. Tem que é casado. 18 mais aqui pra você que tá assistindo, que for menor de idade, tome cuidado aí. E se o pai estiver ouvindo aí, os filhos ouvindo, deixa não. Mas assim, as calcinhas que são usadas, tem calcinha que você usa pra botar e ficar confortável, certo? Pra ficar confortável, aí você usa maior e tal. E tem a calcinha que você usa pra tirar depois, né? Com o seu marido. E aí você escolhe a calcinha que você vai usar. Mas não tem problema nenhum, tá com uma calcinha ou outra. Agora sim, pastor sommelier de calcinha, tá de parabéns. Tá, assim, inacreditável. Excelente. Usa a calcinha que tu quiser. Eu me livre. Dando aqui da feiticeira? Como é que é? Ex-feiticeira Joana Prado prega em igreja e critica a mulher impura. Caraca, feiticeira aí, aí, meu irmão, você tem que voltar pros anos 90 aí, hein? Musa dos anos 90, ao lado de tiazinha, a ex-modelo largou a vida artística para se dedicar ao marido, Vitor Belfort, e a feiticeira casada com o Vitor Belfort. Eu tô perdido no mundo mesmo, hein? Eu não sabia disso não. Olha, rapaz, não sabia. Não assisti. Se você aceitou, se você tem Jesus Cristo como seu mestre e seu salvador, aqueles que não aceitaram Jesus como salvador, como seu mestre, não são filhos de Deus. Segundo, Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Somos filhos de Deus quando a nossa fé está baseada em Cristo. Certo. Eu acho linda a passagem da mulher do fluxo de sangue, porque ela era tida como impura. Ela não podia nem estar no meio da sociedade. E a fé dela era tão grande, mas tão grande, que ela foi no meio da multidão. Ela sabia que se ela só encostasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. E quando ela encosta nas vestes de Jesus, além dela ser curada, ela se torna filha. Ela se torna filha. Ele olha para ela e fala, minha filha. Gente, ela não era ninguém. Ela era a mulher do fluxo de sangue, impura. A fé dela fez com que ela se tornasse filha do Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Mas onde é que ela critica a mulher impura, ô Metrópolis? Onde é que esta mulher está criticando a mulher impura? Está citando a mulher impura, que ela era cerimonialmente impura porque tinha um sangramento, e mulheres em menstruação eram consideradas impuras. Ela tinha um sangramento que não parava, então ela era impura o tempo inteiro, não podia tocar em ninguém, não podia viver em sociedade. E Jesus cura essa mulher. E ela tá dizendo que essa mulher é curada e só na filha de Deus. Onde é que tá a crítica aqui, meu Deus do céu? O negócio fora de contexto, viu? Égua, crente tão osso. Me mandaram aqui do demônio do piercing. Vamos ver. Olha, vocês estão de parabéns hoje, viu? Hoje, ó, você, público do Dois Teologia, você está de parabéns com o nível de maluquice que chega até a timeline de vocês, viu? Gente. Ó, se eu pôr a mão nos pince, ó, os pince é portal. Em nome de Jesus, todos os demônios de pince, ela vai sentir desejo, vontade de tirar esses pince. Todos os demônios já do inferno, sai! Em nome de Jesus. Os demônios reagindo, eu não tô fazendo nada. Em nome de Jesus, sai! Diga glória a Deus. Por que ele tem que gritar desse jeito? Sai! Por quê? Sai! O do diabo só sai se ele nasalizar, o grito de sai, saia pra fora. Por que ele nasaliza? Sai! E tem que ter um grito desse porque sai! O demônio não sai só se ele orar, não? Orar, Deus, tira o diabo da pessoa. Agora, o demônio do piercing, porque o piercing é um portal e ela vai querer tirar os piercings. Que engraçado, no período do Antigo Testamento, você ter adornos no nariz, piercing no nariz, era uma coisa considerada bonita, entendeu? Fazia parte do modo como mulheres se vestiam no Antigo Testamento. E agora virou coisa do diabo? Por que virou coisa do diabo? Porque você não gosta? Acha que piercing é do diabo? E brinco pode? Brinco é o piercing. Um brinco é um piercing. É um portal também. O pessoal inventa as paradas e depois que inventa, né, quer que a gente acredite que realmente vem de Deus por causa de algum tipo de manifestação que acontece. O cara faz esse showzinho de sai, né, e acha que isso é expulsar o demônio de verdade. Mandaram uma boa aqui. Na salinha das crianças, Cristo morreu por todos. A criancinha, tia, a senhora não pode dizer que Cristo morreu por todos,
porque nem todos são salvos. Uma nova categoria se formou, o Westminstinho. Isso na Assembleia de Deus, viu? Cara, crianças são mais inteligentes do que a gente imagina. A salinha de crianças é um ótimo lugar para as pessoas poderem desenvolver teologia adequada à linguagem infantil. Isso é muito bom. Agora, na salinha de crianças da Assembleia de Deus, me pega. Aí você descobre que os pais são calvinistas escondidos na Assembleia de Deus, hein? Ensinando aí calvinismo pras crianças. Olha só. Mandaram aqui do Não Sou Cristão. Segundo eles, Jesus ficou no deserto totalmente sozinho com Satanás. Mas alguém que não esteve lá escreveu a conversa inteira. Sim, alguém que não esteve lá escreveu a conversa inteira, porque Jesus que esteve lá narrou a conversa inteira. E foi a partir do testemunho de Jesus, da narrativa de Jesus, acerca de sua própria experiência isolada no deserto, que aqueles que escreveram a narrativa puderam escrevê-la. Jesus estava lá, Jesus estando lá, viveu com seus discípulos e contou para os seus discípulos que escreveram aquilo que Jesus narrou. O Não Sou Cristão não conseguir imaginar que Jesus teria narrado aos seus discípulos a experiência com Satanás no deserto é um pouco juvenil. Tem pastores que não estão mais ministrando com a Bíblia, é agora com o celular. Nós precisamos ministrar com a Bíblia. O que resolve na vida da gente é a palavra aplicada. Ela é viva, ela é eficaz, ela é... Não, mas no celular é uma coisa, a Bíblia é outra. Não venha com conversa pra mim. Tem crente que não usa mais nem o caderno de hino, aí se perde, emenda com línguas estranhas e o povo sabe que ele está enrolando. Cadê o caderno, rapaz? Eu acho que é bom levar a Bíblia pra igreja, pra você manuseá-la, aprender a manuseá-la, você não sabe manusear a Bíblia. É legal a parte estética de subir no púlpito com a Bíblia. A gente tem tempos de leitura bíblica na igreja, que a gente sobe, fica todo mundo em pé, lê a Bíblia, a gente projeta no telão, mas a pessoa que vai ler, a gente pede geralmente pra ela levar a Bíblia aberta. Pelo aspecto visual, né? Isso ensina alguma coisa também. Esse livro aqui é um livro importante pra gente. Você levar um celular, tem tudo ali dentro, aplicativos e tal, te conecta com outra coisa, além do que o livro sozinho te conecta. Agora, daí, acreditar que você não pode levar a Bíblia no celular, que você não pode pregar usando um esboço que tá num tablet ou no celular, é só legalismo mesmo, tá? Só ser anti-tecnologia mesmo. Mandaram aqui do Pablo Marçal, grande. Você é cristão de que igreja? Da Igreja Gloriosa de Jesus, que vai voltar. Eu não sou religioso. Mas você é o quê? Batista? Não, eu não sou religioso. Não, você não tem igreja. Você vai fazer sua própria igreja? Não vou, cara. Minha casa é uma igreja, todos os meus negócios, as pessoas, elas acessam o Senhor. Toda segunda-feira tem um culto chamado Primícias lá na empresa. Eu sou dedicado às causas eternas de verdade. E um monte de gente fala, ele mistura Deus. Maluco, é meu rolê, não gosta, vaza. É isso, Pablo Marçal não congrega em igreja nenhuma. Claro! Você acredita que algum pastor aguenta Pablo Marçal? Primeiro que esse homem não vai baixar a cabeça pra ninguém. Tu acha que ele tem autoridade espiritual sobre a vida do Pablo Marçal? Alguém que pode dizer, Pablo Marçal, não faça isso, não siga esse caminho, aqui a escritura proíbe. E ele vai mandar a pessoa cagar. Tu acha que ele vai obedecer? Seguir o conselho de alguém? É o Pablo Marçal, pô. Ele ensina o piloto a pilotar. O Pablo Marçal vai ouvir alguém ensinar a palavra de Deus pra ele? Impossível. Agora que Pablo Marçal não frequenta igreja, não é novidade pra ninguém. Doideira mesmo. Olha, não tem nada que se escape, hein? Tem nada que se escape hoje. Por que a igreja adventista não batiza criança? Por quê? Porque a criança não sabe nadar. A adventista não batiza criança porque criança não sabe nadar. Perfeito, excelente, excelente. Mandaram aqui do Kivites, que não é exatamente do Kivites, né? O Kivites mais o pessoal. A Bíblia fala hoje porque é a palavra de Deus, a Bíblia fala hoje porque é a palavra viva. A Bíblia fala hoje porque o Espírito Santo nos guia em sua interpretação, na busca dos seus sentidos profundos, além da literalidade e temporalidade, nos capacita a interpretar esta palavra, levando em consideração as transformações históricas que a sua mensagem deu origem. Ok. Diz o salmista que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Também por essa razão é urgente afirmar que a Bíblia fala hoje. Enquanto a Bíblia fala, há luz. Quando a Bíblia é silenciada, o mundo regressa às trevas. Quando a Bíblia é lida como um texto seco, aprisionado no tempo, e interpretada literalmente, reina a escuridão. Quando prevalece a crença de que se deve afirmar apenas o que a Bíblia falou ontem, retornamos à densa noite de um mundo onde os homens valiam mais do que as mulheres. Olha a leitura que o Ed Rekiewicz faz do que a Bíblia diz.
homens valem mais do que mulheres. Se o Kivitz acredita que a Bíblia diz que homens valem mais do que mulheres, por que ele segue a Bíblia? Sinceramente, eu sigo a Bíblia porque eu não acredito que a Bíblia diz isso, tá? Eu não acredito que a Bíblia diz que homens valem mais do que mulheres. Por isso eu sigo a Bíblia. Se a Bíblia dissesse que homens valem mais do que mulheres, eu teria um problema em seguir a Bíblia, tá ligado? Judeus valiam mais do que os gentios. Eu não acho que a Bíblia diz isso. Se eu achasse que a Bíblia diz isso, eu talvez não seguisse a Bíblia. Se ele acredita que a Bíblia diz isso, por que ele continua seguindo a Bíblia? Absolutamente não diz isso na Escritura, em canto nenhum. A mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como racismo, sexismo e xenofobia. O cara acredita que aquilo que a Escritura diz é racismo, sexismo e xenofobia. E por isso tem que atualizar a Bíblia pra poder seguir a Bíblia. Agora, maluco, se tu acredita que a Bíblia diz isso, por que de acho tu segue a Bíblia? Vai pra outra religião, caramba. Rejeita a Bíblia. Vai seguir uma outra coisa. Porque isso aqui é loucura. Se a Bíblia, que é a única revelação da pessoa de Jesus Cristo, é um texto racista, é um texto sexista, é um texto xenófobo, que eu preciso interpretar metaforicamente, não literalmente. Eu tenho que interpretar de uma forma que fale pra hoje, atualizada, como ele mesmo diz. Porque é isso que a Escritura estabelece, cara. Eu não sei por que continuar cristão. Eu não sei por que Eder Kivitz continua fingindo que é cristão, que ele segue uma outra coisa. A visão que ele tem da palavra de Jesus, que é pregada por meio da Escritura, é uma visão completamente maluca. Maluca. A Bíblia fala hoje: levantemos as nossas vozes para anunciar a palavra viva de salvação, redenção e libertação. A Bíblia fala hoje. Amém. Absurdo. E tem outros textos piores, tá? No Conversas Pastorais, mandaram outro aqui, ó. Mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. É isso mesmo. Porque o texto é palavra de Deus, entendeu? O texto é a revelação de Deus. Se Deus não falha, o texto também não falha. Porque se Deus não falha, os atos de Deus não falham. Se Deus não falha, a revelação de Deus não falha. Vamos entender que é isso mesmo. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz: vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo aqui, ó. Tá ouvindo? É a própria voz do diabo. Porque a Escritura é o nosso papa de papel, entendeu? A Escritura é Deus falando conosco de forma infalível. Deus está falando por meio desse livro. É a palavra viva de Deus, revelada. É a revelação perfeita de Jesus Cristo. Útil para o ensino, para a instrução, para a correção na justiça. Suficiente. A Escritura é Deus falando conosco. É onde nós fundamentamos a nossa fé e a nossa verdade, porque é nos profetas e nos apóstolos que está fundada a verdade da igreja. A revelação apostólica está na Escritura. A nossa fé está estabelecida neste texto maravilhoso, onde Deus fala e continua falando em tudo que está escrito ali. É o nosso papa de papel, porque é Deus falando diretamente por meio da palavra. É o Papa que quer ser uma Bíblia encarnada. É o Papa que assume para si características da Escritura. Nos ofende que alguém diga que nós temos a Bíblia como um tipo de Papa? De jeito nenhum. A Bíblia é mais que um Papa. É a própria revelação do Deus vivo, falando conosco todos os dias. Diminuir isso é abandonar a única revelação que temos de Cristo Jesus. É abandonar o fundamento do que é o relacionamento com Deus. Eu não vou continuar essa pataquada. Eu quero ficar com raiva, não. Mandaram notícia aqui. Pastor Davi Passamani é preso em Goiânia, suspeito por crimes sexuais de defesa. Mas demorou, hein? Demorou para Davi Passamani ser realmente responsabilizado pelas posturas que ele tomava acerca, né, das moças que ele... Bom, não sei qual é a palavra técnica a ser usada, e aí pra não ter que ter um corte antiprocesso, eu não vou dizer nada não, mas quais notícias que saíram por aí, acerca do modo como Davi Passamani lidava com as pessoas de sua igreja, demorou pra esses cabos ir pra cadeia. Demorou, eu tenho ainda mais tempo. Ai, meu Deus, quanta loucura! Satanás foi preso durante 1000 anos na Idade Média, período onde a igreja dominou as leis, as instituições e os costumes dos povos. Passado este período, Satanás foi solto e, usando Lutero, libertou o homem das amarras da igreja em direção à libertinagem do nosso tempo. O texto que fala que Satanás foi preso por 1000 anos é um texto que fala sobre o milênio. E aí você tem duas interpretações possíveis. A minha interpretação, que é uma interpretação milenarista, acredita que este milênio é um evento futuro que acontecerá depois, então Satanás será preso nesse milênio no fim dos tempos. A interpretação amilenista é a que interpreta
interpreta que este milênio é o período da igreja, de modo que Satanás está parcialmente preso neste momento, será libertado no final apenas para ser derrotado. Nenhuma interpretação coerente de Apocalipse 20 interpreta que este é um período de 1000 anos ao longo da história, no meio da história, que Satanás foi preso durante 1000 anos na Idade Média, ou o que é que seja. Isso aqui é só loucura para passar pano pro catolicismo romano e criticar a reforma protestante, tá? Isso aqui não tem absolutamente nenhum cabimento. Me mandaram um sobre psicologia aqui. Transferência de culpa, vitimização, orgulho e egoísmo socialmente aceitos, falta de confrontação ao pecado, diagnósticos para esconder pecados, clichês antibíblicos, fundamentos teóricos combativos à fé cristã, e esses são apenas alguns dos problemas da psicologia moderna. Mas nenhum deles é maior do que a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente para lidar com os problemas do ser humano. Pensa comigo, a psicologia tem seus próprios profetas, tem o seu próprio credo e declaração de crença e coloca o ser humano como sendo um Deus. Será que talvez a psicologia seja uma pseudo-religião paralela? No vídeo de hoje vamos explorar se a psicologia moderna pode andar lado a lado com a fé cristã e quais são as implicações disso. Tá, primeiro não conheço a moça, não sei nada sobre ela, não quero mandar hate pra ninguém que eu não sei quem é. Mas vamos devagar. Transferência de culpa. É isso que a psicologia se propõe? Eu vou dizer, eu faço terapia, vou em psicólogo, tá? Vou em psicólogo. Conheço psicólogos, um dos pastores da minha igreja é psicólogo, então assim, tenho pós-graduação em psicologia, então vamos lá. A psicologia, a sessão de psicologia tá aí pra transferir culpa? Não, pelo contrário. Tá aí pra você encontrar o que é realmente a sua culpa, pra você resolver aquilo que é da sua alçada. Claro, você pode assumir culpas que não são suas, e aí você tem que entender de quem é a culpa das coisas, mas normalmente na sessão de terapia você tá procurando aquilo que você pode resolver, lidar, mudar em você mesmo. Então, a última coisa que a terapia quer, e aí dentro de uma perspectiva um pouco mais coerente, é transferir culpa. Você tem um mau psicólogo, beleza. Aí até um mau pastor vai transferir culpa. Mas você tá seguindo um processo terapêutico, dentro de uma linha, certo? De uma terapia com boa antropologia, com bom profissional. Você não vai transferir culpa. Você vai, pelo contrário, é se responsabilizar. Se tem uma coisa que a terapia faz, uma boa terapia faz, é lhe fornecer autorresponsabilização. Então isso aqui é simplesmente errado. Simplesmente falso. Vitimização também, né? Eu vou dizer, tá? A última coisa que um terapeuta vai tentar gerar no seu cliente é vitimização. Pelo contrário. O que se procura justamente que não se vitimize. É tirar a vitimização como uma forma de enxergar a vida. Orgulho e egoísmo socialmente aceitos, não sei nem o que aqui significa. Realmente, eu não sei nem qual é a acusação que é feita aqui. Falta de confrontação ao pecado. Eu fiz terapia por 1 ano e pouco. Há um tempo. Se teve uma coisa que aconteceu na terapia, foi confrontar o meu pecado. Eu fui na terapia e encontrei os meus ídolos. Eu fui na terapia e encontrei muitos dos pecados que eu escondia e não percebia. Justamente porque o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento. E dentro de um processo de autoconhecimento, você sendo um cristão, você tem as categorias para avaliar que o que você está conhecendo de você mesmo são os pecados que você possui também. Nesse sentido, a terapia confronta o pecado. Claro, a função de um terapeuta, dependendo da linha dele, não é confrontar o paciente. É ajudar o paciente a chegar no processo de autodescoberta, de entender um pouco mais sobre si mesmo, entender um pouco mais sobre como ele processa as informações, como ele chega a certas sentimentalizações. Dependendo da linha, sim, existe um processo mais diretivo, mas um terapeuta não é um pastor. A função de confrontar o pecado é minha. Eu sou o pastor, eu confronto o pecado das pessoas. A função de um terapeuta é ajudar em outra coisa. É ajudar a encontrar bem-estar, é ajudar a encontrar compreensão sobre os próprios processos intelectivos, é ajudar a compreender as próprias crenças que às vezes não estão muito bem estabelecidas. A função do terapeuta não é confrontar o pecado, mas o terapeuta muitas vezes ajuda a entender melhor os pecados do seu coração. E aí, diagnósticos para esconder pecados. Isso é sempre um risco possível, porque dentro da cultura moderna, você não tem o conceito de pecado. Então, muitas vezes você vai ter diagnósticos realmente usados para esconder pecados. Isso, certamente, estamos sujeitos quando você está diante de um psicólogo que não é cristão ou diante de um mau psicólogo. E aí, certamente, você vai ter essa possibilidade. Clichês antibíblicos. Aí também não sei quais são esses clichês. Agora, fundamentos teóricos combativos da fé cristã. Sim, você vai ter isso em várias correntes. Se você pensar na Deep Psychology, você vai ter algo combativo à fé cristã. Então, Freud, Lacan, Jung, essa galera toda é absolutamente anticristã. Eu não acredito que um cristão pode ser genuinamente, coerentemente cristão em sua antropologia e seguir Deep Psychology. Seguir Freud, seguir Jung, seguir Lacan e essa galera toda. Realmente eu acho que os fundamentos teóricos são bem opostos à fé cristã. Agora, se você pegar uma logoterapia, que é fundamentado na espiritualidade, é fundamentado em uma visão bem judaica da vida, onde é combativo a fé cristã? Não tem. Se você pegar uma TCC, uma teoria cognitivo-comportamental, uma Gestalt terapia, os fundamentos teóricos são combativos à fé cristã, você pega novos desenvolvimentos da análise do comportamento. Não Skinner. Skinner eu acho bem ruim também. Skinner eu acho que é bem anticristão. Mas você avança para além de Skinner para versões mais modernas da análise do comportamento. Você tem necessariamente uma base teórica combativa à fé cristã? Eu li os materiais e eu acho que não, tá? Não encontrei nada combativo à minha fé. Eu sou teólogo e eu tenho pós em psicologia
Eu leio os materiais fontes das duas áreas e eu não encontro coisas combativas da fé cristã quando você tem uma corrente psicológica que seja saudável. Ao contrário, tem algumas correntes que são até muito positivas da nossa visão cristã de mundo, como no caso da logoterapia. Então, assim, não dá pra concordar com isso aqui. E aí, isso me irrita. Da psicologia moderna. Qual? Porque é igual falar da economia moderna. A galera entendeu? A galera não consegue entender que quando você fala psicologia, você tá falando economia, linguística. Como eu digo, o problema da economia moderna. Tá bom, mas qual economia? É da escola de Chicago? É da escola austríaca? É keynesiano? É neo-keynesiano? É liberal? É marxista? Qual é a escola? É desenvolvimentista? Qual é a economia? Eu sou contra a economia. Faz sentido pra você? Eu sou contra a linguística. Qual linguística? É de Gadamer? É estruturalista? É pós-estruturalista? É Derrida? Qual a perspectiva? Eu sou contra a psicologia. É a mesma coisa. Porque dentro da psicologia você tem teóricos diferentes com ideias que se confrontam. A logoterapia do Viktor Frankl veio em crítica constante a Freud. Você pega um freudiano, você pega alguém da TCC, eles não concordam em nada, não concordam em nada. Então você fala a psicologia, você não tá falando nada. É tipo falar a teologia. Eu sou contra a teologia moderna. Qual? A reformada? A calvinista? A arminiana? A luterana? Wesleyana? Qual teórico? Qual teólogo? Como as pessoas não têm leitura da psicologia e só querem criticar a psicologia porque leram 2 ou 3 livrinhos e dizem que a Bíblia é suficiente, não precisa de psicologia, sem nunca terem lido de verdade autores da psicologia, nunca terem feito pós ou graduação, quer que seja, simplesmente repetem materiais aí que leram do lado de John MacArthur, o pessoal simplesmente fica dizendo que é contra a psicologia sem entender bulhufas do que é psicologia. E aí a gente tem esse tipo de material se popularizando na internet brasileira, infelizmente. Uma pena. Dar um memezinho aqui. Igreja cristã, ótimo. Família cristã, ótimo. Escola cristã, ótimo. Estado cristão, tá louco? Interessante. Essa é realmente uma pegadinha interessante. Mas tem uma coisa diferente aqui. A escritura estabelece como deve ser uma família, uma igreja? Estabelece. Estabelece como deve ser uma família? Estabelece. A Bíblia estabelece como deve ser uma escola? Não estabelece. Mas uma escola cristã é um instituto dentro da sociedade geral, que você coloca seu filho lá se quiser ou não. O Estado é outra coisa. O Novo Testamento não diz como deve ser um Estado. O conceito de Estado cristão, na verdade, está em oposição ao modo como nós interpretamos a igreja dentro dos Estados e da sociedade, porque nós existimos como uma polis alternativa, e o Estado é um instituto que agremia cristãos e não cristãos. Eu faço uma escola cristã, eu tenho liberdade de colocar o meu filho lá. O Estado, eu não tenho liberdade de participar ou não da existência dele. Então, quando a gente fala de um Estado cristão, a gente está falando de uma coisa completamente diferente do que quando a gente fala de uma igreja, de uma família, de uma escola. Não dá para criar correlação entre as coisas. Se você acha que são coisas correlatas, é porque você não tá pensando direito sobre a diferença entre cada um desses elementos. Este é o Teólogos no Twitter de hoje. Tinha mais um monte de coisa aqui, mas esse vídeo vai ficar infinito. Se eu não encerrar em algum momento, eu vou deixar só essas aqui de agora. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no 2D de Teologia, sempre 10 horas da manhã. A gente tem vários tipos de materiais de exegese profunda a coisas mais populares, então se organize para participar desta maravilhosa comunidade clicando em inscrever-se.